Paz e graça, professor Felipe Rocha por aqui. Hoje iremos falar sobre escatologia bíblica. O estudo da escatologia, ela fala dos últimos acontecimentos finais. A palavra escatologia, dentro da sua definição, na palavra no original, dentro da sua etimologia, ela vem de duas palavras do grego. Então a primeira palavra é eschatos. Essa palavra eschatos significa último, mas o sufixo logia, que significa estudo ou doutrina. Juntas, eschatos mais logia, nós temos estudo das últimas coisas ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia, ela vai estudar, ela vai nos mostrar os últimos acontecimentos finais. É a doutrina das últimas coisas, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o tribunal de Cristo, o tribunal do trono branco, reino eterno, novos céus e nova terra. O estado intermediário dos mortos é o primeiro tópico do nosso módulo 1 de escatologia bíblica. O que seria o estado intermediário? O estado intermediário é o lugar para onde vão os mortos sem Cristo e com Cristo. Vale lembrar que o estudo do estado intermediário, desde o Antigo Testamento, o hebraico, como também o Novo Testamento no grego koiné. Então, a gente tem que estudar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, o estado intermediário dos mortos seria o lugar para onde vai os mortos que morrem sem Cristo e com Cristo. Nós vamos falar também, no Novo Testamento, no grego koiné, existe 3 palavras que são traduzidas pela palavra inferno na nossa Bíblia no português. Sabemos que não temos a Bíblia no original, e graças a Deus por João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. Então, nós vamos ver que essa palavra inferno, como é traduzida nas nossas Bíblias, em algumas versões, ela tem um significado no original que não é literalmente o inferno. Então, tem 3 palavras aí, como Hades, como é apresentado aí por Lucas, né, em seu evangelho. E nós vemos também a palavra inferno no original, que é a tradução grega, que significa Guiena. E também nós vemos, conforme Pedro registrou em uma de suas epístolas, a palavra tártaro, também conhecida como abismo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Nós vamos então estudar na Bíblia sobre a diferença do estado intermediário, Hades, para o lugar conhecido como inferno. Então, Hades e inferno não são a mesma coisa. Ah, mas na minha Bíblia a palavra que aparece aqui é inferno. Sim, por causa que é uma tradução. Então, na hora de traduzir, foi traduzido a palavra inferno para todos os contextos. E graças a Deus pela tradução em português, né, feita por João Ferreira de Almeida. Porém, nas Bíblias atualizadas, já vem com a palavra Hades. Por quê? Porque Hades é o lugar intermediário dos mortos, é como se fosse um pré-inferno, né? Não é o inferno, mas já é um pré-inferno. Um exemplo bem claro: quando alguém comete crimes, ele vai ser levado para uma pré-cadeia, um centro de detenção provisório, como existe no Brasil. Depois de ser julgado, esse preso sairá do centro de detenção provisório para estar indo para a cadeia. Então, o Hades é esse centro de detenção provisório. O Hades é um pré-inferno. Porém, o inferno de verdade, as pessoas que forem condenadas, né? Porque se está no Hades é porque já vai ser condenado, tá? Isso fica bem claro. Através das escrituras. Então, é só um pré-inferno ainda,
aonde depois do julgamento do grande trono branco, todas as pessoas que estão no Hades serão julgadas no trono branco, e só depois desse julgamento essas pessoas então estarão sendo lançados no inferno. Então, Hades é uma coisa, inferno é outra. O inferno ainda não foi inaugurado por ninguém. De Bíblias abertas fica mais fácil. E é na Bíblia que nós estaremos entrando para mostrar a diferença entre Hades, este estado intermediário, e entre inferno. Pois bem, então o rico morreu, foi sepultado, e no Hades ele estava sendo atormentado. Então alguém diz, olha, é o inferno, porque tem tormentos. Então vamos continuar o texto bíblico. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Vale lembrar que no dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão, no paraíso, no reino de Deus. E o rico morreu, foi sepultado e foi parar no Hades. Lembrando aqui que não é a posição financeira que determina quem vai para o reino de Deus ou não. Vale lembrar que aqui o rico não estava no Hades porque ele era rico. Ah, todos os ricos vão ser condenados. Não, nem todos. Tem ricos temente ao Senhor. Assim como encontramos aí na Bíblia José de Arimateia, que foi aquele homem rico que sepultou Jesus em uma das suas sepulturas e ele era discípulo do Senhor Jesus. Então a posição financeira nada tem a ver com a salvação. Não é porque Lázaro era pobre que ele foi para o paraíso, ok? Lázaro foi para o paraíso porque com certeza ele era temente a Deus. Então a classe financeira não tem nada a ver com a salvação. Que isso fique bem claro. E através das escrituras isso fica mais claro ainda, né? Então, continuando, no Hades, onde estava sendo atormentado, então o rico estava sendo atormentado. Então, muitos acham que aqui é o inferno, porque em algumas traduções aparece a palavra inferno. Porém, no original é Hades. Algumas bíblias, como o NVI, NVT, versão transformadora, já vem atualizado. O versículo de número 23, ele vai falar que Lázaro, né, estava numa posição diferente do rico. Enquanto o rico está no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O estado intermediário dos mortos, o Hades, ficava debaixo da terra. E o paraíso de Deus também estava por lá. Conforme as escrituras nos mostram, o paraíso de Deus estava acima do Hades. Tanto é que o rico, estando no Hades, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O versículo 24 então diz: Então chamou pai Abraão, ele conhecia Abraão, veja que tem consciência, mesmo estando no Hades, lugar de tormentos. Tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O estado intermediário, conhecido como Hades, também tem fogo, mas ainda não é o fogo do inferno. Aqui é ainda um pré-inferno. O Hades será jogado no Guiena, que é o lago de fogo, que é o inferno, depois do grande tribunal de Deus, conhecido como Tribunal do Trono Branco. Todos aqueles que não forem achados no livro da vida serão condenados ao inferno. Então hoje não existe ninguém no inferno, ok? Então não existe ninguém no inferno. Quem morre vai para o Hades. O Hades é um pré-inferno. É o estado intermediário dos mortos, como já deixamos explicado. O Hades é o lugar para onde vão os mortos sem Cristo. Continuando aqui no versículo 25, olha o que Abraão vai responder quando o rico lá do Hades solicita que Lázaro, que está no paraíso com Abraão, acima dele,
refresque a sua língua, mesmo que seja com as pontas dos seus dedos. Olha só que Abraão diz, mas Abraão respondeu, filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, fala da posição financeira, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas aqui Lázaro era temente a Deus. Não quer dizer que a posição financeira de alguém faz essa pessoa estar no Hades ou no paraíso de Deus, ok? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre nós há um grande abismo. Nós vamos falar sobre esse abismo depois. Olha o que Abraão fala. E entre nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então aqui, a palavra no texto, né, em algumas versões bíblicas passadas, trazia a palavra inferno, mas no original é Hades. Se você tem um dicionário do grego koiné bíblico, a palavra que vai estar lá, claro que nesse texto de Lucas, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 16, do 22, né, do 22 ao 26, é claro que nós vamos estar vendo essa palavra no original, no versículo 23, tá? A palavra no original é Hades e não inferno. Então aqui ele pede, né? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Existe um fogo, é um lugar de tormentos, conforme descreve o texto bíblico, porém é ainda um pré-inferno. O Hades será jogado no lago de fogo, que como conhecemos como inferno depois do julgamento do grande trono branco. Então, Hades é a palavra original que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Agora nós vamos falar a respeito da palavra inferno. Essa palavra inferno no original, ela fala sobre o Gehenna, como é conhecido no original grego koiné. A palavra inferno, como a gente já viu anteriormente, ela é diferente de Hades. Então, Hades é um pré-inferno, é um centro de detenção provisório, para onde vai aí os mortos que morrem sem Cristo. Porém, o inferno é o estado final de todos esses mortos que morrem sem Cristo, que estão sem Deus, que morreram sem Deus. Então, nós vamos ver essa palavra no original. No Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 33, diz: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Aqui Jesus fala da palavra no original, Gehenna. A gente fez questão de deixar marcado em amarelo. Então, Gehenna é a palavra no original para a palavra inferno, traduzida nas nossas Bíblias em português. Então, existe uma diferença entre Hades e inferno. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, e no versículo 13 e 14, nós vamos ver que a Bíblia deixa claro essa distinção. Olha o que diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então a Bíblia deixa claro, e é por isso que eu gosto de repetir, de Bíblias abertas fica mais fácil de entender a Bíblia. Então aqui fica claro que Hades é o estado intermediário para onde vão os mortos hoje sem Cristo. Portanto, no inferno não existe ninguém ainda. Quem vai inaugurar o inferno vai ser o anticristo, né? A besta e o falso profeta.
e depois o próprio Satanás. Então vão ser os primeiros a inaugurar aí o inferno. E também aqueles que não vão entrar no milênio, na batalha do Armagedon. E depois, aqueles que estão no Hades, que estão lá aguardando o julgamento. Que julgamento? O julgamento que acabamos de ler, que é o julgamento do grande trono branco, onde aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, no Hades, eles estão em um lugar de tormentos, aonde tem fogo, mas o Hades nada tem a ver com o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, tá? Então vai ser inaugurado com o falso profeta e o anticristo, Satanás e todos aqueles que seguiram o diabo no milênio, e depois também todos os mortos que estarão no Hades. Então, a Bíblia deixa claro que há uma distinção entre Hades e entre inferno. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Outra palavra bastante interessante é a palavra abismo, ou tártaro, conhecido entre os gregos, ou poço do abismo. Nós deixamos destacado aqui em amarelo, na epístola de Pedro, segunda epístola que escreveu Pedro, uma das suas cartas, no capítulo 2, o versículo 4, ele diz: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno. Está entre parênteses, porque a palavra no original não é inferno. Prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo. Então, na sua Bíblia, na sua versão, pode estar escrito inferno, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançando-os no inferno. No português, vai estar assim a palavra inferno, porque é a tradução do português para a nossa língua. Porém, nas Bíblias mais atualizadas, que atualizaram aí a tradução, pode estar com a palavra abismo, ou também tártaro, tá? Como é conhecida. É claro que na maioria das traduções pode estar ainda a palavra inferno, porém, quando nós vemos a palavra inferno, nós temos que entender que aqui os anjos, eles não estão no inferno, porque acabamos de ver que o inferno vai ser inaugurado pela besta, pelo falso profeta e pelo anticristo, ok? Ah, mas aonde está isso? Apocalipse capítulo 19 vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos estar dando uma olhada? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram a todos que haviam recebido a marca da besta e o adoravam. E também adoravam a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos. Eles não foram nem mortos. Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E todo o seu exército foi morto ao fio da espada. Então nós vemos que quem vai inaugurar aí o lago de fogo, conhecido na Bíblia como o inferno, Guiena, será o falso profeta e a besta, o anticristo. Então, portanto, nós sabemos que o inferno está vazio. Então, essa palavra inferno aqui, como aparece em 2 Pedro 2,4, não é inferno, né? Essa palavra no original é abismo, ok? Ou tártaro, como é conhecido. Então, existe 3 compartimentos, isso dentro da visão do Antigo Testamento, tá? É claro. Existia 3 compartimentos lá embaixo da terra. Acima existia o paraíso de Deus, que era o conhecido como o seio de Abraão no Antigo Testamento. Abaixo, o Hades, o estado intermediário dos mortos, dividido através de um abismo, onde fazia separação. E depois, mais abaixo, o poço do abismo, ou o abismo, onde existiam os demônios que foram presos por Deus. Então, existe essas
três vertentes aí, esses três espaços diferentes, aonde cada um tem o seu significado e cada um é um lugar. Então, o paraíso de Deus acima, o Hades não é o inferno, o Hades é onde habita somente pessoas que morreram sem Cristo, e nós vimos isso em Lucas, ok? Conforme nós estudamos em Lucas, lá não tinha nenhum demônio com o rico, mas ele estava atormentado nas chamas, em um lugar de tormento. E aqui nós vemos que Pedro deixa isso claro para nós em uma das suas epístolas, dizendo que Deus prendeu a concorrentes de escuridão, reservando esses demônios ao juízo. Aonde Deus prendeu eles? No abismo, ok? No abismo foi para onde eles foram presos, tá? Apocalipse capítulo de número 9, olha o que diz. Apocalipse 9, versículo 2. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas pessoas que não tivessem um selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a dor da ferroada de um escorpião. Naquele dia as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. E os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os dentes de mulher, e os dentes como de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e as suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome, em hebraico, é Abadão, em grego, Apole. Ou seja, aqui fala, aqui está falando sobre os demônios que vão ser soltos aí na grande tribulação. Detalhe, esses demônios não vêm do inferno, porque no inferno não tem ninguém, como nós lemos já, que o inferno vai ser inaugurado, né, conforme a descrição de Apocalipse, capítulo 19, o inferno vai ser então, portanto, ainda inaugurado, Apocalipse 19, versículo 20. Então, o que seria esses anjos presos, lançados no abismo? O abismo seria o lugar da habitação só de demônios, esses demônios que foram presos por Deus, e aonde eles estão também em um lugar intermediário, aguardando o julgamento final de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 9, nós vemos que o poço do abismo, ou seja, o abismo foi aberto e esses demônios, João viu esses demônios saindo para atormentar a humanidade. Isso é o que vai acontecer na grande tribulação. Falando sobre o abismo, nós vamos entender então que o abismo era o lugar onde habitavam os demônios. Então, Hades é onde vão todos aqueles que morrem sem Cristo. E no Hades não existe demônios, ok? No Hades só existe pessoas que morreram sem Cristo. Há uma divisão, há um abismo que divide o Hades do paraíso de Deus. O paraíso estava acima na visão do rico, olhando para Abraão e Lázaro no paraíso. E o abismo era o que fazia a divisão. Esse abismo é o abismo onde habitam os demônios, ok? Então, quando Pedro fala que alguns demônios foram presos, isso não quer dizer que todos os demônios foram presos, ok? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala sobre as armaduras de Deus. No versículo 12 ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nas regiões ou nos lugares celestiais. Nem todos os demônios estão presos, ok? Alguns demônios estão presos no abismo e de lá não podem sair mais. Então aquele jargão, o diabo fez uma reunião no inferno contra você e ele vai sair de lá para destruir sua vida. Não, os demônios que estão no inferno, eles não podem sair mais, ok? É claro que a gente, no começo da nossa caminhada cristã, a gente pregou muito sobre isso. Havia alguns pregadores que até diziam que Jesus pegou o diabo pelo chifre, foi lá no inferno e tudo mais, né? Porém, o texto bíblico fala que o inferno ainda não foi inaugurado. No inferno não existe nenhum demônio. Como nós vimos em Apocalipse 19, né, é que o inferno vai ser inaugurado. Em Apocalipse 19, então, no versículo 20, nós vemos que o falso profeta, né, o anticristo, vai ser jogado no lago de fogo, no inferno. E aí, então, se inaugura o inferno. Então, Hades, não existia demônios com o rico, ele estava atormentado sim, existia fogo sim, um lugar de tormentos, porém não existia demônios na descrição, e não existia a palavra inferno, era Hades. Então Hades é o lugar onde existe só pessoas que morreram sem Cristo. No paraíso de Deus, existem as pessoas que morreram com Deus, tá? Nos nossos dias, pessoas que morrem com Cristo vão para o reino de Deus, para o céu, para o paraíso de Deus, assim como foi Lázaro, aquele que era temente a Deus. E existia um abismo que dividia, né? Fazia a divisão entre o Hades, lugar de tormentos, e o paraíso de Deus. Esse abismo é o abismo para onde foram trancados alguns demônios. E toda vez que você expulsa um demônio no nome de Jesus, e não no seu, tá? No nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, esses demônios, então, eles vão para o abismo. Esses demônios não estão no Hades junto com nenhum ser humano. Pelo menos por enquanto. Agora no inferno, todos serão jogados no inferno, tá? Todos serão lançados no inferno. Mas hoje, por enquanto, o inferno ainda não foi inaugurado. Não existe demônio no Hades. Nenhum dos demônios existem no Hades. No Hades existem pessoas que morreram sem Cristo e alguns demônios estão presos no abismo. Como nós lemos em Apocalipse capítulo 9, esse abismo será aberto na grande tribulação, dentro da permissão da vontade de Deus, para que esses demônios atormentem algumas pessoas, ok? E aqui nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 30, aonde fala mais uma vez sobre este lugar, o abismo, a habitação dos demônios. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Então, é até bíblico perguntar o nome. Jesus não ficou entrevistando aqui 2 horas os demônios, perguntou o nome, e os próprios demônios imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. A palavra no original aqui é abismo e não inferno. Então aqui fica claro. Por que que os demônios imploravam a Jesus para que não mandassem eles para o abismo? Porque uma vez que o demônio vai para o abismo, lá ele espera o julgamento, assim como as pessoas estão esperando o julgamento, as pessoas que morreram sem Deus no Hades, há demônios aguardando o julgamento de Deus final no abismo. De lá eles não podem sair, só vão sair em Apocalipse capítulo 9, na permissão de Deus, para atormentar a raça humana. A Bíblia descreve 5 meses. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos,
e toda a manada atirou os precipícios abaixo em direção ao lago e se afogou. Olha só que interessante. Então, os demônios não queriam voltar para o abismo, porque de lá eles não iriam conseguir sair mais, mas eles queriam ficar ainda naquela região, porque aquela região favorecia esses demônios. Essa região, então, a maioria dos que estavam ali não temiam a Deus, tanto é que o próprio texto, o contexto vai deixar isso claro. E quando passavam a manada de porcos, eles rogaram a Jesus, quer expulsar a gente? Expulsa, e a gente vai entrar naqueles porcos. E Jesus deu permissão. Até porque, no Velho Testamento, os porcos, para os judeus, para a lei de Deus, era visto como animais impuros. Então, o judeu, jamais ele tinha contato com porcos. Então, ali simbolizava o quê? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem na manada de porcos? Porque o demônio simboliza tudo que é sujo, tudo que é sujeira, tudo que é de ruim, o demônio simboliza. Então esses demônios entraram nos porcos, e o versículo 34 diz: vendo o que acontecera aos que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e regressou. Veja só, isso acontece nos dias atuais. As pessoas, ao invés de agradecer a Jesus, ao invés de reconhecer esse milagre, essa libertação que ele fez na vida do gadareno, eles simplesmente pediram para Jesus se retirar da cidade deles. Por quê? Porque os porcos tinham donos. Então essas pessoas cuidavam de porcos. Essa cidade dos Gadarenos ou Gerazenos era uma região grega aonde essas pessoas que estavam por ali não tinham temor a Deus. Então eles cultuavam porcos, porque judeus não cuidam de porcos. E eles olharam apenas para o lucro que se perdeu e não conseguiram enxergar a libertação que Jesus operou, os principados e potestades que se sujeitaram a Jesus Cristo. Eles não conseguiram enxergar isso. Eles não conseguiram chegar à libertação na vida de um homem que não tinha mais família, não tinha mais identidade, porque ele vivia nos sepulcros, nem as cadeias poderiam o conter mais. Mas eles, infelizmente, não enxergaram o Cristo, não enxergaram a libertação na vida deste homem, só enxergaram o negócio que eles haviam perdido, porque os demônios entraram nos porcos, e todos esses porcos se precipitaram, né, e caíram aí, e foram, então, foi tudo perdido, esse grande negócio que eles tinham com os porcos, e desceu ladeira abaixo, né, em precipício abaixo. Então, eles simplesmente pediram para Jesus se retirar da cidade deles. Se eles soubessem quem era Jesus, eles pediriam totalmente ao contrário. Fica, Senhor, fica conosco, esteja na minha casa, esteja com a minha família. Antes de morrer por nós, Jesus fez uma promessa à sua igreja. Essa promessa surgiu lá no livro de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus pergunta: quem dizem ser o filho do homem por aí afora? E os seus discípulos respondem: uns dizem que você é Jeremias, Elias, ou um dos profetas. Até mesmo mencionavam que Jesus era um dos profetas que havia morrido e ressuscitado, como João Batista. Então, colocavam ali que Jesus poderia ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Porém, Jesus faz a pergunta aos de dentro: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e a resposta parece ser muito fácil. Porém, Jesus declara que não foi o entendimento de Pedro
o entendimento humano que capacitou Pedro a enxergar isso. Mas Jesus responde que não foi a carne nem o sangue, não foi o entendimento humano que revelou isso para Pedro, mas o Pai que estava no céu. Pedro conseguiu ver o que muitos não conseguiram enxergar e até os dias de hoje não conseguem. Eles enxergavam Jesus como um profeta, eles enxergavam Jesus como um sábio, como um mestre, e ele era. Enxergavam Jesus como um milagreiro, e por sinal Jesus fazia muitos milagres. Porém, acima de tudo, Jesus é Deus e o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Messias, o Cristo, aquele que veio para nos salvar. Então, quando Pedro declara isso, Jesus diz: Tu és Pedro, pequena pedra, fragmento de pedra pequena, mas eu sou a rocha. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, na nossa tradução, vem a palavra inferno, mas nas traduções mais atualizadas como NVI e NVT, vem a palavra Hades. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Jesus estava dizendo o quê? As portas da morte não vão prevalecer contra a minha igreja. Nem a morte espiritual e nem a morte física prevalecerão contra a igreja de Deus. Até porque Jesus é o alicerce da sua igreja. Jesus é o pilar principal. Jesus é o fundador da igreja. Ele se entregou por ela, tá? Então aqui Jesus ele lança o fundamento principal. Esse fundamento é o próprio Cristo. E ele faz uma promessa: as portas da morte, a porta do Hades, não vai prevalecer sobre a igreja de Deus. Mas há muitos que perderam as suas vidas em prol do evangelho, perderam a vida física, mas eles serão ressuscitados no arrebatamento da igreja e para sempre estarão com o Senhor nosso Deus. A vida eterna é esta. Não é uma questão de ir para o inferno ou ir para o céu. É uma questão de estar para sempre com Deus ou para sempre longe de Deus. Então aqui isso fica bem claro. As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. A morte não faz parte do contexto igreja, porque Cristo é a nossa base. Antes, o paraíso de Deus se encontrava lá embaixo, como nós já falamos, lá embaixo da terra existia então o Hades, habitação dos mortos sem Cristo. Existia o paraíso de Deus um pouco acima do Hades, onde estavam os mortos que morriam com Deus. Existia o abismo que fazia a separação entre o Hades e o paraíso de Deus. E existia também o inferno, que ainda não foi inaugurado, e o próprio abismo, onde é a habitação de alguns demônios que estão presos por lá, aguardando também o juízo. Porém, o paraíso de Deus hoje não se encontra mais embaixo da terra. Há alguns estudiosos que creem que ainda encontre-se lá e que Jesus, no arrebatamento da igreja, vai então tirar esse paraíso debaixo da terra. Porém, o que a Bíblia deixa claro é que não. Falando sobre este paraíso, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23. É bastante interessante, Lucas 23. E nós vamos ler a partir do versículo 41, aonde um ladrão que estava na cruz, um dos ladrões, ele se arrepende. Acima da cabeça de Cristo existia uma acusação contra ele. A acusação era a seguinte: esse é Jesus, rei dos judeus. A acusação foi o motivo de condenação à morte de Cristo Jesus. Porém, aqui está um ladrão na cruz que o identificou como o verdadeiro rei, Messias e Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 41 de Lucas, capítulo 23. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Versículo 42. Então ele disse: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto as pessoas estavam lá embaixo, dizendo, você não é o Cristo, você não é o Messias, desça dessa cruz, você não é aquele que destruiria o templo e ergueria outro templo em 3 dias, então desça da cruz e nós vamos crer em você. Um ladrão na cruz, mesmo vendo Jesus sendo crucificado, a acusação, como em forma de zombaria, estava sobre ele. Este é Jesus, rei dos judeus, ou Jesus, rei dos judeus. Mesmo assim, esse ladrão, mesmo no estado, né, de humilhação de Cristo, ele creu em Cristo Jesus e disse, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Não importa se lá embaixo eles não creem. Não importa se eles não acreditam que o Senhor é o Messias. Eu estou arrependido dos meus pecados. Lembra-te de mim quando você chegar no teu reino. A resposta de Jesus foi clara. No versículo 43, Jesus diz, eu garanto, hoje mesmo, ou algumas versões, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui deixa claro que Jesus não desceu ao inferno. Aqui deixa claro que Jesus foi ao paraíso de Deus. E aonde era esse paraíso? No profundo da terra, lá embaixo. Nós vamos ver que Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, e é aonde a gente vamos estar abrindo as nossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Olha o que diz. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que prisioneiros são estes? Estes são os justos que, apesar de estarem no paraíso de Deus, eles tinham que ver ali o Hades, o lugar de tormento para onde iam as pessoas que morriam sem Deus, sem Cristo, né? E olha o que diz, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9. Que significa? Ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E a Bíblia diz que ele subiu em triunfo às alturas e deu dons aos homens. Versículo 11 diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o apóstolo Paulo deixa claro, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquele que subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Entende-se então que Jesus, ao ressuscitar, levou o céu, né? Levou ao céu o paraíso de Deus, que no Antigo Testamento se encontrava abaixo da terra, conhecido como seio de Abraão. Hoje, para muitos eruditos bíblicos, muitos estudiosos, o seio de Abraão não está mais debaixo da terra. Após a morte e ressurreição de Cristo, quando ele sobe em triunfo às alturas, ele leva consigo o paraíso de Deus. Então, o paraíso de Deus, o seio de Abraão, não se encontra mais debaixo da terra com o Hades, com o abismo ou com o inferno. Hoje, esse paraíso se encontra nos céus, conforme menciona a Bíblia Sagrada. Então aqui nós vamos de Bíblias abertas para ficar mais fácil. E quando a gente fala isso, não é por vanglória. Por que de Bíblias abertas fica mais fácil de se entender? Porque a Bíblia revela a própria Bíblia. Então aqui Efésios 4, do 11 ao 13, diz, quando ele subiu em triunfos às alturas. Isso fala quando Cristo morreu, tá? E ressuscitou. Levou cativo muitos prisioneiros. Que prisioneiros são esses? Não é aqueles que habitavam no Hades, tá? Porque não faz sentido tirar do Hades e levar para o paraíso de Deus.
visto que o Hades é o estado intermediário dos mortos que morrem sem Cristo. Então aqui está falando do paraíso de Deus, aonde estava ali também o Lázaro, né? Aquele pobre que morreu com Cristo, ok? Então, mas eles estavam eles estavam no paraíso, mas eles estavam aprisionados. Quando fala aqui que levou cativo muitos prisioneiros, significa que, apesar deles estarem num lugar bom, no paraíso de Deus, conforme descreve aí Lucas 16, do 19 em diante, a gente vamos ver que o rico conseguia ver o paraíso de Deus, assim como Abraão, que estava no paraíso de Deus, conseguia enxergar o Hades. Imagina isso, você está salvo, mas você está vendo todo o sofrimento daqueles que estão no Hades. Então, após a ressurreição de Cristo, isso mudou, tá? Por que mudou? Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E aqui fala dos dons ministeriais. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então é para isso que Deus, ele edificou a sua igreja com dons ministeriais. É por isso que ele deu dons aos homens. Estes dons aqui são dons ministeriais. Nada tem a ver com os dons do Espírito. Dons ministeriais são 5, começando pelos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que foram enviados. São aqueles que desbravaram, são conhecidos como desbravadores do reino de Deus. Então os apóstolos edificaram a doutrina de Cristo na igreja, e depois vieram então os profetas, os pregadores, os evangelistas, aqueles que eram enviados para evangelizar, os pastores que cuidam do rebanho e também os mestres que ensinam a palavra de Deus, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O motivo de Deus dar dons à igreja ministeriais é para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo atinja a medida da plenitude de Cristo, até que Cristo seja tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo. Então esse é o motivo de Deus dar dons ministeriais aos homens. Não é como é se visto por muitos hoje. Hoje, muitos têm a visão de que Deus deu um dom ministerial para ele ou para ela apenas para se vangloriar. Não, não é apenas para se vangloriar, para se exibir, mas para que o corpo de Cristo venha a ser edificado, até que o corpo de Cristo chegue à maturidade perfeita, né? Na plenitude de Cristo, ou seja, até que Cristo seja formado em todos, até que Cristo seja tudo em todos. Nós entendemos que quando Jesus ressuscitou, ele levou para os céus crentes que estavam no Antigo Testamento, no seio de Abraão, para o reino dos céus, para o céu. Jesus então ressuscitou muitos desses crentes por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse o tipo prefigurado na festa das primícias. Isso é uma tipologia, um simbolismo que aponta para Cristo. Levítico 23, do 9 ao 11, diz: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colheram. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte, ao sábado. Então Jesus foi esse feixe, que foi o primeiro fruto, que foi levado ao sacerdote e foi movido por todos, tá?
Então Jesus aqui é esse feixe que aponta para 1 Coríntios 15, 20 ao 23, aonde fala que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, como primícia dos que dormem, tá? E na colheita, no arrebatamento, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, e depois nós, que somos de Cristo, também seremos ressuscitados. Então o texto bíblico fala do molho, do feixe, então o seu comprimento deveria também se relacionar com a pluralidade, né, com a ressurreição dos mortos, como nós vemos a ressurreição dos mortos em Mateus, capítulo 27, e o versículo 52, 53. O que fala, então, o livro de Mateus? Olha só que interessante. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então os próprios centuriões, aqueles que faziam a guarda do corpo de Jesus, reconheceram que a ressurreição daqueles santos que já estavam mortos, que aconteceu após a morte de Jesus, não era algo natural, mas algo sobrenatural. Quando eles perceberam o terremoto que passou por ali, a ressurreição desses santos que já estavam mortos, esses santos que morreram no Senhor e entraram na cidade, representa o quê? Esse molho, esse feixe que é Cristo Jesus, que foi oferecido ao Pai em favor de todos, conforme Levítico 23, do 9 ao 11, aonde eles tinham que oferecer esse primeiro fruto, ok? E Jesus é o nosso primeiro fruto. Ele é a primícia dos que dormem, conforme é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aqui nós vamos falar da oferta de Levíticos 23, do 9 ao 11, conforme nós já falamos, mas de uma forma mais ampla. Nós vamos comparar então essa oferta com a ressurreição dos santos de Mateus 27, dos 52 aos 53, e a ressurreição, que é a grande ressurreição do dia do arrebatamento, de 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Então, o que aponta essa oferta de Levíticos? Traga um sacerdote um feixe do primeiro cereal que colheram. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Então, o feixe, tá, do primeiro cereal, do primeiro fruto, tinha que ser movido em favor do povo. Também era oferecido um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Cristo foi o nosso cordeiro que morreu pelos nossos pecados na cruz, e ele foi também esse feixe, o primeiro fruto. Porque o primeiro fruto, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para quê? Para nos justificar diante de Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus, então, é uma tipologia. Então, a passagem de Levíticos 23, do 9 ao 11, é um simbolismo que aponta lá na frente para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, aqui a oferta que continha o cereal, o primeiro fruto, o cordeiro de 1 ano, litro de vinho, que era uma oferta também com farinha, né, a melhor farinha, o melhor óleo, tá, que era oferecido e amassada com farinha oferecida ao Senhor, representava o sacrifício de Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou. E aqui em Mateus 27, dos 52 ao 53, nós vamos estar vendo que Cristo, quando ele morre, tá, como primeiro fruto, como primeiro feixe, o que vai acontecer na morte de Jesus? Muitos santos vão ser ressuscitados naqueles dias mesmo. Olha o que diz o versículo a partir do 22. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Santos são aqueles que morreram em Cristo, morreram em Deus, tá?
E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, então eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque depois da ressurreição de Jesus? Porque Jesus é o primeiro feixe, é o primeiro fruto. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, depois da ressurreição de Jesus, olha o que diz a palavra. No versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. O resultado disso, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, muitos santos que haviam morrido no Senhor ressuscitaram e entraram na cidade. E o próprio centurião, que era o líder ali desses soldados, como aqueles que faziam a guarda do corpo de Jesus, viram isso e reconheceram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Por que que então, só após a ressurreição de Jesus, que esses santos vão ressuscitar? Porque Jesus é o primeiro feixe a ser apresentado na colheita dos, conforme descreve Levítico 23, do 9 ao 11, era o primeiro fruto que deveria ser apresentado ao Senhor em favor de vocês, é o que diz o texto. Então, em favor de vocês, será apresentado ao sacerdote e ele moverá no dia seguinte, em favor de vocês, tá? Então, Jesus, ele foi oferecido por nós como um cordeiro, né? E como um cordeiro, ele morreu por nós e foi oferecido por nós na cruz do Calvário, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E também Jesus foi o primeiro fruto a morrer e a ressuscitar. E após Jesus ressuscitar, ele também ressuscitou esses mortos aqui de Mateus 27, dos 52 aos 53, que também apontava para uma próxima ressurreição, que é a ressurreição de todo o povo de Deus, dos santos de Deus, que morreram em Cristo Jesus, que morreram em Deus, que é o arrebatamento da igreja, mencionado na carta, né, na epístola que Paulo escreveu, de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. O que diz 1 Coríntios 15, do 20 ao 23? Vamos ler o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então ele ressuscitou, sendo ele as primícias. O que é primícia? Os primeiros frutos. Lembra da oferta de Levítico, que tinha que ser o primeiro feixe, o primeiro fruto da terra, e oferecer diante do sacerdote para o Senhor em favor do povo, em favor de vocês. Isso engloba o próprio sacerdote. Então aqui, ó, Cristo ressuscitou, sendo a primícia dentre os mortos. No versículo 23 diz, vamos voltar do 22, pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 23, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, né, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, os que são de Cristo na sua vinda. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento da igreja. Então, portanto, aqui fala do arrebatamento da igreja, da ressurreição de Cristo. Por que que Cristo deveria morrer e ressuscitar? Porque ele é o Cordeiro sem defeito que foi entregue por nós, conforme deveria ser ofertado em Levítico a partir do capítulo 23, versículo 9 ao 11, e também ele é o feixe, o primeiro fruto daqueles que morreram, né, e ressuscitaram. Então, essa colheita será no arrebatamento da igreja, a colheita final. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram em Deus, serão ressuscitados. Para quê? Para estarem para sempre com o Senhor. Então, o inferno, propriamente dito, não é estar num lago de fogo sendo atormentado. O verdadeiro inferno é viver uma vida sem Deus, é viver uma vida sem Cristo. O inferno significa a ausência de Deus para sempre,
Há pessoas nos dias atuais que já vivem um inferno. Por quê? Porque não tem Deus. E um ser humano que não tem Deus, existe um buraco muito grande na vida dessas pessoas que só vai ser preenchido com a presença de Deus. Nós encerrarmos aí o estado intermediário dos mortos, nós temos aqui o nosso desenho, nosso gráfico. Então vamos entender como era esse estado intermediário. Então aqui vivia Abraão, né, e os santos no seio de Abraão, que era conhecido como o paraíso de Deus, conforme descrito em Lucas 16, versículo 22. É claro que isso é antes de Jesus morrer e ressuscitar, tá? Quando Cristo morre, ele desce sim, mas não ao inferno, tá? Não ao inferno, ao Gehenna, tá? Aqui nós vemos que há uma diferença. Gehenna, inferno no grego, conforme menciona Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 20, 10, 14 e 15. Então há a diferença de inferno para lugar de tormentos, que é o Hades, tá? O Hades é o lugar onde as pessoas vão sem Cristo, aqueles que morrem sem Deus. O seio de Abraão é o lugar onde existia debaixo da terra antes de Cristo levar o paraíso para o céu. Era embaixo da terra no Velho Testamento, aonde iam todos os justos que morriam com Deus, tá? Aqui é o abismo, a habitação dos demônios, conhecido também como poço do abismo, tá? E após Cristo morrer, ele morreu no Gólgota, na cruz do Calvário. Então, ele desceu sim ao seio de Abraão, conforme ele disse ao ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso de Deus. Então, Cristo não foi ao inferno. Cristo foi ao paraíso, seio de Abraão, levou todos que estavam cativos, né? Efésios capítulo 4, versículo 8, ele levou para o paraíso de Deus. Hoje o paraíso de Deus se encontra no céu. O apóstolo Paulo, ele teve essa visão, 2 Coríntios 12, 2, ele menciona o terceiro céu, o paraíso de Deus, né, em uma das suas epístolas, de suas cartas. E Cristo, ele então levou todos os santos ao paraíso e veio até o seu corpo, né, aonde desapareceu ali. Então, quando ele esteve à terra, ele começou a ressurgir aos seus, né, por mais de 40 dias na terra, né, e depois de 40 dias ele aparecendo aos seus santos, aos seus discípulos, lembrando que ele não apareceu aos ímpios, tá? Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, quando ele fez todo esse trajeto aqui, ele apareceu somente aos santos, aos seus discípulos, e os seus discípulos também viram ele ascender aos céus. E da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus, ele em breve voltará, tá? Então a igreja, ela vai ser arrebatada, Jesus desce até as nuvens, leva a sua igreja para o céu, ok? Assim como na ressurreição de Cristo, só quem viu a sua ressurreição foram os santos, o arrebatamento da igreja é somente para os santos, a saber, a igreja de Jesus Cristo. Então se lembre, o seio de Abraão existia abaixo da terra no Velho Testamento. Após a morte e ressurreição de Jesus, o seio de Abraão foi para o terceiro céu. Hoje, quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão, para o céu, tá? Conhecido hoje, agora, no Novo Testamento, como paraíso de Deus, como, na verdade, como o terceiro céu, né? Conhecido no Antigo Testamento como paraíso de Deus. E aqueles que morrem sem Cristo ainda vai para o lugar de tormentos, o Hades, que não é o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado somente depois do julgamento do grande trono branco, onde o Hades será julgado, né, e levado, conduzido ao inferno. Assim como os demônios também serão julgados por Deus, os demônios, alguns demônios que estão presos no poço do abismo. Que Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso primeiro módulo da escatologia bíblica, a saber, o estado intermediário dos mortos. Que Deus continue abençoando a todos e nos vemos no próximo módulo.